Fala turma, Lucas Costa aqui para mais um episódio do Sob Sentença, o segundo episódio da segunda temporada. E mais uma vez com meu amigo, parceiraço aqui, Gustavo Rocha, o mineirinho, veio para Pernambuco, tá gostando de Pernambuco, hein, velho? Muito bom, viu, gente? São João, excelente. Pessoal, mais um episódio aqui em que a gente vai trazer uma sentença judicial importantíssima para ser analisada aqui. Como é sempre pedido por vocês, dessa vez é um processo de 2024, Gustavo, é desse ano já. Ou seja, a gente tem pelo menos 5 meses aí entre o ajuizamento da ação e a sentença. Esse processo tramitou bem rápido. O fato foi em dezembro do ano passado? Dezembro do ano passado. A ação foi ajuizada já esse ano, então foi muito rápido o trâmite desse processo. Sempre é uma curiosidade que é pedida. Esse processo tramitou em Salvador, na 12ª Vara. E é um caso que acontece com muita frequência, mas muita frequência mesmo, hein, Gustavo? Eu queria só que a gente dividisse esse caso, Gustavo, em duas partes. Esse caso trata de quê, pessoal? Descumprimento das regras de trânsito. E a gente tem várias regras de trânsito que precisam ser cumpridas. Todas elas, a gente precisa dar um tratamento diferente. Depende do caso para que a gente dê um tratamento jurídico satisfatório. Então é o quê? É embriaguez, a gente tem que tratar de uma forma. Nesse caso aqui, é uma velocidade acima do permitido naquela via. Então a gente vai tratar primeiro desse ponto. A velocidade acima, ela traz o que de risco para a atividade? Ela agrava o risco, não agrava, depende. E depois eu queria que a gente discutisse o seguinte, tá, tudo bem, é uma irregularidade, mas como é que a gente vai diagnosticar a existência dessa irregularidade? Então são duas coisas que a gente precisa separar. Gustavo, velocidade acima sempre é determinante para ocasionar um acidente ou não, ou existem casos que, independente da velocidade, a dinâmica mostra que o acidente iria acontecer. Traz tua experiência nisso aqui pra gente. A frase é importante, pessoal, que é o seguinte, eu trabalho há 19 anos no setor, né, não no mutualismo, mas no terceiro setor, 19 anos com gestão de frota e departamento de sinistros. Todo dia é um dia diferente, todo caso é um caso diferente. E quando o juiz, a gente fala muito isso, quando o juiz vem para julgar um fato, ele está julgando as provas e muita narrativa que é colocada. Ele não está julgando se está com excesso de velocidade. Muita gente está julgando o que o excesso de velocidade provocou. Então a gente pode ir com excesso de velocidade, pode ter agravado o risco. A gente está indo com excesso de velocidade, a pessoa foi negligente. A gente está indo para uma série de fatores. É muito comum as associações colocarem que não desrespeitando o código, né, de trânsito, né, vai estar negado. Mas vamos lá, se a pessoa está sem cinto de segurança, nós vamos negar? Se a pessoa está falando no celular, nós vamos negar? Perfeito. Se ela avançou a parada obrigatória, nós vamos negar? Perfeito. Então a gente tem que entender muito e qual é o objetivo desse podcast, dessa série de podcast. Não é abrir a torneira das negativas, não, pessoal. Perfeito. É a gente trazer à tona visões diferentes, fatos diferentes, para a gente amadurecer a nossa gestão. Perfeito. Este caso aqui é um excesso de velocidade, onde a via era 40 km por hora, e aí já contextualizando. Sim. Quando o associado, se eu não me engano, estava mais de 100, e pelo rastreador, e aí é um ponto importante, a gente fala do rastreador no final, pelo rastreador, constatou-se que estava no excesso de velocidade, e aí o juiz entendeu que ele agravou o risco e foi negligente, pois ele sabia que ao estar com excesso de velocidade, ele poderia estar provocando um acidente. Então a negativa partiu disso. Perfeito. Ô Gustavo, existem alguns questionamentos que são feitos no seguinte sentido. Mas o associado sabia, porventura, que ele não poderia ultrapassar a velocidade, ele leu o regulamento, isso estava no regulamento. Pessoal, muitas vezes a gente não precisa exigir do associado o conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico só o profissional ele precisa ter, de fato. Mas veja, o tempo de reação, você conduzindo um veículo a 40 km por hora, não é o mesmo tempo de reação de você conduzir um veículo a 100 km por hora. Quando é definido que aquela via, pela forma que ela foi construída, onde ela está passando, quando foi definido que a velocidade máxima é 40 km por hora, existe um motivo para aquilo. Isso não é feito de forma aleatória. Então essa regra precisa ser cumprida. Toda vez que você descumpre um tipo de regra como esse, você coloca em risco não só sua vida, como a de terceiros também. A questão patrimonial fica até em segundo plano aqui, Gustavo. Aqui o mais importante é a vida. E você, associado, coloca em risco sua vida e a vida de terceiros. Então,
Te cortando nesse ponto, vamos lá. A pessoa está a 100 km por hora. Não pode negar por excesso de velocidade. Mas se ela atropelar alguém e matar, tá tudo bem? Pois é. Então, Pois é. 2 pesos, 2 medidas? Perfeito. Não estou falando que pode matar, nem Perfeito. que não pode matar, nem que tá errado, nem que tá certo. Só para ficar claro esse teu questionamento, o que acontece? Você tá acima da velocidade, não importa o motivo, você atropelou alguém e isso ocasionou a morte de uma pessoa. E aí também danificou o seu carro. Existem duas questões, a questão patrimonial, civil, e a questão criminal. Vamos deixar de lado a questão patrimonial, vamos tratar só da criminal agora. Você vai ser preso, condenado por homicídio. Exato. Igual ao fato de eu pegar agora, sacar uma arma e atirar em Gustavo. Eu seria preso por homicídio. No caso como esse, tal qual o caso de atirar em Gustavo, a pessoa seria condenada por homicídio. A questão patrimonial, você não vai ter prejuízo nenhum, não. Exatamente. Na criminal, você foi condenado por homicídio. Na civil, você não vai ter prejuízo nenhum. Então é óbvio que não precisa ter conhecimento da lei para você entender que existe uma irregularidade aqui, não é isso? E aqui o juiz coloca de forma muito clara o seguinte: a parte autora, que é o próprio associado, Gustavo, traz aos autos o relatório do rastreador, que era sobre o que você queria falar. O rastreador do veículo, que informa que o veículo trafegava acima da velocidade permitida pela via. Ademais, junta também o contrato que demonstra sendo excludente de responsabilidade e infringência de legislação de trânsito. Ou seja, o contrato da associação com o associado exclui a responsabilidade quando existe infringência na legislação de trânsito. Aí foi o que Gustavo falou também. Qual o tipo de infringência? Não usar o cinto de segurança? Não são todas também. É para saber que se aquela regra que foi infringida, ela foi determinante para ocorrer o acidente ou não. Se ela foi determinante, 40 km para 100 é determinante. Aí a gente pode negar com base nisso. Mas eu levanto aqui a questão do rastreador. O que é que tem de importante para a gente analisar aqui, Gustavo? Muito importante falar do rastreador, pessoal. E aí, o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo, então vou trazer um outro campo de visão, tá? O rastreador hoje é composto por três peças importantes: chip, plataforma e o hardware, que é o aparelho. Existem bons chips, boas operadoras, boas plataformas, bons hardwares, assim, centenas de fornecedores diferentes. Tá? Mas um ponto muito importante, pessoal, é que ao levantar uma prova do rastreador, se o advogado da outra parte fosse mais ou menos, né, eu posso falar, eu sou advogado, eu posso falar isso. Eu não posso falar isso. Se ele fosse mais ou menos, ele ganhava essa ação. Basta ele pedir o laudo de instalação do rastreador para ver se ele foi instalado de acordo com as normativas, de acordo com o Inmetro. Esse rastreador, muito provavelmente, que eu desconheço... O mercado não faz dessa maneira, talvez né? Assim, caminhões, né? Sim. Que tem que ter telemetria, sim, enfim. Sim. Não usa instalações validadas pelo Inmetro. Então essa prova não tem validade. Além de que essa é uma prova unilateral. Então cabe outro questionamento. Qual que é o ponto importante para falar sobre rastreador? Pessoal, o rastreador ele serve como uma ferramenta para trazer informações qualificadas e não informações decisórias. Pegue o rastreador, entenda o nexo causal, entenda a dinâmica do acidente. A partir daí você vai buscar novas informações. Se aqui foi o excesso de velocidade por causa do rastreador, contrate uma perícia técnica. Ótimo. E prove o excesso de velocidade. Ótimo. Este caso aqui, a associação, lógico, com um grande trabalho de um advogado, né, de um escritório, ganhou a ação. Mas a outra parte tinha tudo para vencer. Bastava ela questionar a prova que foi apresentada. Eu vou só contribuir com a tua colocação, que é importantíssima, Gustavo, para explicar também o seguinte. Existe um preceito básico no judiciário, que é o livre convencimento do juiz. Se o juiz livremente for convencido, ele pode ser convencido por qualquer tipo de prova. Então, muitas vezes você não tem uma prova cabal de que o que você alega é verdade. Diferente de ter uma prova cabal, você tem 2 ou 3 evidências. O rastreador aqui, sem obedecer esses requisitos técnicos, não pode ser considerado como uma prova cabal, mas ele deve ser considerado como uma evidência de irregularidade. Essa evidência, somada a outras evidências, pode ser suficiente para convencer o juiz. Quer ver outra evidência, que é muito comum nesse tipo de caso? Na colisão, danificou ali o painel de instrumento do veículo e travou em 80 km por hora. Isso é uma prova cabal de que o veículo estava a 80 ou mais? Não é. É uma evidência.
pode ter sido adulterado depois da colisão, pode ter sido um erro, ficou frouxo ali, sobretudo em painéis analógicos, e moveu para cima para 80. Não é uma prova incontestável, mas é uma evidência. O rastreador, somado a esse exemplo que eu estou dando do velocímetro do veículo, são evidências que podem convencer o juiz. O que a gente bate na tecla com frequência aqui é cuidado na construção dessas evidências. É preciso um departamento de eventos, ou interno ou terceirizado, especializado em entender essas evidências, porque muitas vezes para comprovar um embriaguez não é necessário uma foto ou vídeo da pessoa ingerindo bebida alcoólica. Exatamente. Não é preciso de um teste de sangue, não é preciso de um bafômetro. As evidências vão ser suficientes. Então, cuidado com relação a isso. E aí, no final, viu, Gustavo, o juiz diz da seguinte maneira: desse modo, constato a impossibilidade de atendimento do pedido indenizatório por danos material e moral, por não vislumbrar a existência de qualquer ato abusivo praticado pelas partes demandadas a ensejar dano material ou moral, ou seja, não existe ato ilícito praticado pela associação, poderia negar e negou. Então aqui, perceba, não existe uma prova cabal, mas existiu evidência, a sua associação pode, com o setor de eventos bem desenhado, com estratégias bem definidas, montar as evidências para comprovar a irregularidade de um caso desse. Não é justo que a associação pague pelo reparo de um veículo que deveria transitar a 40 km por hora e estava transitando a 100 km, trazendo por conseguinte risco patrimonial para a associação, risco de vida para si próprio e para terceiros. Não é isso, Gustavo? No final do episódio, no grupo do WhatsApp, completando a frase do doutor, nós vamos trazer uma dica para buscar uma evidência de como você consegue buscar uma negativa de um furto e roubo que o rastreador parou de funcionar. Show de bola. No grupo lá nós vamos dar essa dica. Simbora! Pessoal, mais um episódio, fico feliz demais. O Gustavão sempre sendo muito pontual aqui nas observações, é muito bacana essa troca. Estamos muito felizes com o que temos construído aqui para o mercado de proteção veicular. Até o próximo episódio, simbora! É nóis.